Graça e paz, Deus abençoe a todos. Com Cristo na escola de oração. Continuando a falar sobre esse tema, nós chegamos à lição 8 aqui do livro do Andrew Murray. É um livro devocional, é um livro que fala sobre a importância da oração e ele se propõe a percorrer através de inúmeras lições, através dos ensinamentos de Cristo Jesus, um caminho para o fortalecimento e a orientação dessa prática. É um livro, é um livro bastante útil, um livro bastante interessante. Eu tenho usado materiais bastante distintos, né? Esse Com Cristo na escola de oração, ele é praticamente mais um devocional. Toda a linguagem dele tem um viés devocional. O do Oração, uma nova visão para uma antiga oração, ele é um pouco mais técnico, porque o autor é um teólogo. E isso não significa que um teólogo seja menos apto ou menos capaz de falar sobre oração ou ter uma vida de oração. O Andrew, ele foi um missionário, um pregador do evangelho, alguém que teve uma dinâmica de fé muito próxima às pessoas. Então, a comunicação dele, a linguagem dele é uma linguagem diferente. Autores diferentes tratam o mesmo tema sob perspectivas, sob nuances diferentes. Não significa que um seja melhor que o outro. Eu entendo que os materiais são complementares, tá? Não tenho nada contra os devocionais. É que uma pessoa movida sempre por uma carga emocional, via de regra, ela sofrerá um desgaste emocional muito intenso. Então, o conhecimento doutrinário, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento das limitações humanas, o reconhecimento da soberania de Deus, da livre graça de Deus, auxilia a pessoa a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, saudável, equilibrada, evitando aí os excessos. Ousadia dos amigos de Deus. Essa é a oitava lição. Por causa de sua importunação, do seu incômodo. O texto é o de Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 11, versos do 5 ao 8. Eu vou ler aqui na versão que está no livro e complemento com a da Bíblia. Disse-lhes Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar, para te entregar, para entregá-los. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Graças a Deus pela sua palavra. A linguagem aqui é uma linguagem que requer alguma atuação bonita, bastante elegante, mas não é uma linguagem do uso comum, né? Não é a nossa linguagem, não é o nosso cotidiano atualmente. A versão aqui da King James, ela diz o seguinte: Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E prossegue aqui mais 2 versículos. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, para vocês. Graças a Deus pela sua palavra. Esse ensinamento de Jesus, ele usa uma situação um tanto quanto constrangedora. Você imagina as regras naquele período, né, em relação à hospitalidade, era uma coisa muito séria. Era profundamente constrangedor
ao ser procurado por um amigo, uma pessoa que precisava ser acolhida, você não dispor dos meios para proporcionar pelo menos uma breve refeição. Uma breve refeição. Jesus está levando ao extremo uma situação da vida comum. Um amigo procura o outro de madrugada, meia-noite, batendo na porta da casa. Oh, por favor, eu recebi uma visita que acabou de chegar, eu hospedei e eu não tenho comida nenhuma, não tenho pão nenhum. Você podia me emprestar 3 pães? Você podia me emprestar 3 pães para eu dar para esse meu amigo? Jesus fala que, muito embora a pessoa, mesmo querendo livrar-se do incômodo, né, ela dificilmente responderia: oh, vai embora, eu já estou deitado, a porta está trancada, meus filhos estão dormindo, isso não é hora de pedir pão. Jesus fala que, por conta das regras de hospitalidade, né? Jesus fala: se a pessoa não o fizer por ser amigo, o fará pelo incômodo, o fará pela importunação. E vai dizer também: ó, leva o pão, tá o azeite aqui, né? Tem mais isso, aquilo, por favor, né? Socorra a pessoa lá. Você estaria ajudando alguém e, e estaria cumprindo pelo seu amigo a responsabilidade no tocante às regras de hospitalidade do mundo antigo. Aquele que hospeda é responsável pelo cuidado mínimo ali da pessoa que com ele está hospedado. Jesus usa essa situação comum do Antigo Oriente, a questão da hospitalidade, é óbvio, não ser incomodado fora de hora por quem quer que seja, para dizer que mesmo numa situação extrema, a pessoa obteria o que está pleiteando. Se não pela amizade, pelo incômodo, pelo despertar alguém fora de hora para pedir um favor. E ele diz exatamente isso. Portanto, vos asseguro, embora se ele não se levantasse por ser seu amigo, o faria por causa da insistência. O texto que nós lemos fala importunação. Essa palavra importunação, ela é utilizada em tempos recentes, praticamente na conotação de crimes sexuais, na importunação sexual, importunação ofensiva ao pudor. Então, essa palavra tem sido substituída, ela pode ser substituída pela insistência, pela ousadia. Jesus está incitando os seus discípulos e transmitido esse ensinamento a que sejam ousados, a que tenham atrevimento diante de Deus. Ousadia, impetuosidade, disposição, coragem para buscar a Deus, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Não importando a situação, não importando a ocasião ou circunstância, podemos recorrer invariavelmente a Deus. Devemos ser ousados nisso. Não há questão humana, não há situação na nossa realidade, na nossa vida, que nós não possamos apresentá-la diante de Deus. A vida de oração é muito bem-vinda diante de Deus. A oração para estabelecer a comunhão, a oração para fortalecer a nossa fé, as nossas convicções. A oração pode ser exercida sobre vários aspectos, tá bom? Agora, tem uma oração que ela é muitíssimo bem-vinda. E o autor fala sobre isso aqui. A oração pode ser usada, ele fala de duas maneiras. A oração pode ser usada de inúmeras maneiras, mas vamos pegar aqui o que o autor comenta. A oração pode ser usada de duas maneiras. Uma é obter força e bênção para a nossa própria vida. Outra, a mais sublime a verdadeira glória da oração, o motivo pelo qual Cristo nos leva à sua comunhão e ensinamento, é a intercessão, em que a oração é o poder real que um filho de Deus exerce nos céus em favor de outros e até mesmo do reino. Esse contexto está na oração do Pai Nosso. Esse contexto está no ensino escriturístico. Lembre-se,
A pessoa está recorrendo ao amigo em favor de outro indivíduo, em favor de um outro amigo que se hospeda na casa dele. A oração intercessória, a oração de intercessão, apresentar-se diante de Deus em favor do outro, em favor do outro, pedindo, suplicando pelo outro, não somente pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas necessidades e interesses, mas aproveitando essa oportunidade, fazendo uso desse conhecimento do plano e do propósito de Deus, buscando o auxílio e o benefício em favor de outras pessoas, em favor de outras pessoas. Quais outras pessoas? Qualquer outra pessoa. Ah, mas eu não sei qual é toda e qualquer necessidade comum aos seres humanos podem ser apresentados diante de Deus em oração. Quer seja a cura, quer seja a libertação, quer seja o perdão, quer seja uma renovação espiritual, libertação da angústia, do desespero. Não é essa a questão. A questão é o ato de valer-se de um privilégio em benefício de outro. Ou seja, quando o cristão vence o egoísmo e o egocentrismo, quando o cristão vence o eu, quando ele se coloca como parte do plano de Deus. Nós vemos isso na vida de Cristo Jesus, nós vemos isto na vida dos apóstolos de Cristo Jesus, nós vemos isso em muitos momentos na história das igrejas cristãs. Quando a igreja reconhece o poder de Deus, a fidelidade de Deus, quando a igreja se entende, quando o cristão se compreende como instrumento de bênção, luz para o mundo. Luz é luz nas trevas, luz na escuridão, quando a igreja entende que ela é uma referência em relação à vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia declara, é boa, é perfeita e é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que todo o bem que foi conquistado por Cristo Jesus em favor da humanidade seja transmitido para a humanidade. E a igreja não pode represar isso. Toda e qualquer tentativa de represar isso se mostra egoísmo, egocentrismo e diminui muito o testemunho de Cristo Jesus na vida do cristão. É bem verdade que a Bíblia declara que a ninguém devemos impor precipitadamente as mãos. Jesus mesmo condena a ingenuidade, tá bom? Condena a ingenuidade. Nós não devemos, de maneira nenhuma, permitir sermos manipulados na nossa fé, nas nossas convicções. Existe no mundo de hoje uma modalidade de indivíduos, de pessoas, que, quer seja verdade ou não o que elas estão vivendo ou sofrendo, elas se apresentam incansavelmente como vítimas, praticamente vítimas profissionais, lançando sobre o ombro, ou querendo lançar sobre a vida dos outros a responsabilidade de suas próprias vidas espirituais, tá bom? Com relação a isso, nós devemos ser muito atentos. Quando a Bíblia fala ninguém impõe precipitadamente as mãos, a imposição de mãos era o ato dos sacerdotes, a oração, a bênção sacerdotal realizada no templo, quando o sumo sacerdote e normalmente os sacerdotes que estavam oficiando, eles, num lugar específico, impunham as mãos na direção do povo, normalmente meio que na altura, para não parecer um grito, né? Colocavam as mãos nessa direção e eles faziam um movimento com a mão e abençoavam o povo e pronunciavam a bênção. Então, a imposição de mãos que a Bíblia fala é isso, tá? Em alguns casos, a imposição de mão tem a ver com uma identificação. O pecador colocava as mãos sobre o sacrifício, sobre o animal que seria sacrificado, se identificando com aquele animal, tá?
numa simbologia, numa identificação. Então, Jesus, ele não está proibindo você de orar e abençoar a quem quer que seja. Ele só está dizendo para que você não se confunda e se permita identificar com os pecados dos outros. Uma coisa é orar intercedendo por aquela pessoa, sabendo e reconhecendo que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, que a Bíblia até declara que a oração da fé salvará, levantará aquele que está doente, e até os pecados daquela pessoa, daquele indivíduo, serão perdoados. É Tiago 5,15. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. A Bíblia, Tiago é enfático no ministério da oração, tá? Ele é um daqueles que criticavam já naqueles dias a igreja, e o apóstolo Paulo também, todos os apóstolos, tem gente morrendo porque vocês não estão orando. Tem gente morrendo por falta de oração. Tem pessoas que morreram e poderiam ter sido salvas se a igreja orasse, se empenhando da maneira que deveria. Mas a questão não é só essa. A questão não é só orar ou interceder. Deve-se tomar cuidado para não se confundir, tá bom? Não seja você aquele que vai ser o que arrasta a outra pessoa. A oração de intercessão é a apresentação das necessidades do outro diante de Deus, que em Cristo Jesus supriu todas as nossas necessidades, reconhecendo que Deus é fiel e justo para abençoar, que Deus é fiel e justo para curar, que Deus é fiel e justo para perdoar, que Deus é fiel e justo para libertar. O que está em ênfase aqui é a disposição de Deus em ouvir a intercessão. O intercessor não deve se confundir de maneira nenhuma ou permitir que a sua vida se confunda com a vida daquela pessoa pela qual ele está intercedendo, tá bom? Esse é um alerta da própria Escritura, mas ao mesmo tempo o cristão é convidado não a ser criança para sempre, né? Não há espaço para ingenuidade. Você tem todo o direito de dizer não. Não. Não, isso daí está fora do meu propósito. Eu posso orar e te abençoar, mas tem mentira aí nessa sua história. Eu mesmo já, depois que eu aprendi, eu mesmo já disse não em mais de uma oportunidade. O sujeito ficou completamente perturbado, literalmente endemoniado. Falou um monte e um bom tempo ficou lá me xingando e me ofendendo. Que tipo de cristão você é que não quer orar por mim? Porque o cara é mentiroso, ele estava mentindo para mim na minha frente, né? Não teve sequer a decência de falar a verdade. Eu não vou apresentar uma mentira diante de Deus. Eu não vou apresentar uma mentira diante de Deus. Eu não vou apresentar uma fraude. Eu não vou apresentar um engodo. Isso seria ridículo, seria bizarro e deporia diante de Deus contra mim. Se a pessoa tivesse sido minimamente decente, porque eu não preciso saber da vida de ninguém. Se a pessoa está pedindo oração, é por algo específico. Ó, eu estou aí com um diagnóstico, é totalmente desfavorável, me abateu, você ora por mim, mas agora colocarei o seu nome nas minhas orações e vou orar por você, para que Deus te conceda força, para que Deus te conceda livramento e que Deus conceda a cura. Problema nenhum. Agora, se a pessoa vem com aquela história estranha, aquela história que uma volta muito longa, meu irmão, você está em pecado, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Eu não preciso saber dos detalhes, mas que Deus se compadeça da sua alma. Não vem contar uma história paralela, uma coisinha aí cheia de meandros, porque o intercessor também ele precisa ter maturidade. Os discípulos aqui estão aprendendo com Jesus o Cristo. Eles não estão aprendendo com nenhum desses livros aqui.
Esses livros refletem, repercutem a maneira como chegou até nós, através da igreja, através dos inúmeros ministérios de oração, os ensinamentos de Cristo Jesus, tá bom? E Jesus nunca permitiu que os seus discípulos, que os seus apóstolos fossem ingênuos ou alienados. A verdade é fundamental. Ser verdadeiro é fundamental diante de Deus. Seja qual for o problema, seja qual for o pecado, ser sincero diante de Deus é fundamental. E isso nós podemos dizer e afirmar, a partir disso, que o ministério de intercessão não é para todo mundo, não é para qualquer um. Muito embora todo e qualquer cristão, todos os cristãos, da maioria dos momentos da vida, no que é comum ao ser humano, podem e devem exercer aqui esse ministério, interceder pelo outro. Por isso que a Bíblia declara orai um pelo outro, uns pelos outros. Porque o objetivo da palavra de Deus é evitar que o cristão tenha aquela ideia de autossuficiência. Aquele cristão do tipo, eu me basto. Né? Aquele que ora por ele mesmo, que prega para ele mesmo, que eu sou eu, eu sou eu, eu sou... Não. Não é saudável, não é inteligente, tá bom? Não é o caminho proposto por Deus. Todos em algum momento da vida precisamos de orientação, precisamos de conselho, precisamos de uma palavra de conforto, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de exortação. Todas as pessoas, todos os indivíduos. É claro que no mundo de hoje, com essas igrejas hierarquizadas, né, essas figuras pouco realistas do padre, do pastor, o sacerdote, o ministro, o profeta, isso, aquilo, o povo já anda até meio esquisitão. Essas figuras aí, esse viés aí pouco real do que é a vida, ela cria obstáculos para o próprio indivíduo, em que ele, o tempo todo, está preocupado em passar uma ideia de que ele é imune a problemas, de que ele não envelhece, né? Tem um povo até que, na minha opinião, exagera um pouco. Medo de demonstrar idade, pinta barba, cabelo, implanta cabelo, e aplica isso, aplica aquilo, e faz não sei o quê, não quer parecer que envelhece, né? Como se ele fosse o Moisés. O outro lá, ninguém pode saber que ele adoece, não adoece nunca, não. A unção de Deus está sobre mim. O outro fica lá simulando uma... Essas pessoas criam para si mesmas uma grande dificuldade, porque o ministério instituído por Deus, instituído por Cristo Jesus, ele não tem o objetivo de criar homens ou mulheres especiais, muito pelo contrário. Ele tem o objetivo de criar homens e mulheres fiéis a Deus, dependentes do Espírito Santo, capazes de estabelecer laços, relacionamentos saudáveis, em que as pessoas oram uma pelas outras, de que as pessoas se encorajam umas às outras, em que as pessoas se fortalecem. Então, a vida em comunhão, a vida voltada para Deus, é uma vida em que um ajuda o outro, um fortalece o outro. O dom de um supre as necessidades, a carência do outro, que mesmo tendo necessidade ou carência em um aspecto, possui também dons e habilidades, capacidade para abençoar a vida de outro em outros aspectos. É claro que o que eu estou falando fica em termos do que foi proposto por Deus, do que foi proposto por Cristo Jesus, do que foi disponibilizado pelo Espírito Santo. Não significa que onde quer que você vá, você vai encontrar necessariamente aí essa igreja em que os dons, os ministérios estão cooperando para a glória de Deus em Cristo Jesus. A vida para a glória de Deus, ela é uma vida que produz resultados em favor de todos, daqueles que são igreja e daqueles que não são, quando recorrem,
quando recorrem à igreja, quando recorrem ao cristão, clamando, suplicando por livramento, por cura, por libertação e até mesmo por salvação. Que Deus me salve, que Deus me livre deste mal e dessa angústia. De um modo geral, especificamente esse texto, esta lição, é para que tenhamos ousadia diante de Deus e não deixemos de apresentar as nossas necessidades em súplica e oração e também intercedendo por outras pessoas, pelo crescimento do reino de Deus, pela saúde das igrejas cristãs, pelo fortalecimento na fé em relação aos irmãos em Cristo Jesus, propondo a Deus que ele derrame abundantemente do seu espírito sobre o seu povo, que a sua graça se manifeste salvadora, que a sua graça se manifeste transformadora, que a graça de Deus se revele santificadora, que a graça de Deus se revele doadora de sabedoria para a vida cristã. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe.